orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar aqui, Deus. Nós celebramos ao Senhor, nós cantamos em louvor ao Senhor, em adoração a Ti. Mas agora nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala ao nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir o Senhor, Deus, e a Tua palavra, Deus, que causa transformação naquele que ouve e crê, seja semeada aqui hoje entre nós, e que ela encontre solos férteis em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, Deus, do Teu socorro, precisamos do Teu auxílio. Precisamos da Tua ação. Tantas causas, tantos pedidos que temos, tantas necessidades, Deus. Mas também há tantos motivos de gratidão, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente e o nosso coração estejam cativos em Ti agora, Deus, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, nós estamos aqui mais um domingo. E pela graça dele, nós iniciamos hoje no capítulo 4 de Filipenses, nessa série que nós estamos já há um bom tempo, né? Nós estamos falando das cartas de um prisioneiro, as cartas que Paulo escreveu da prisão. E nós estamos quase finalizando o livro de Filipenses, já fizemos todo o livro de Efésios. E aí esse ano a gente termina Filipenses e dá uma pausa nessa série. E a gente retoma no ano que vem com Colossenses e Filemon. E aí nós concluímos essa série. Tem sido, pelo menos para mim, muito importante. Tem sido muito bom ser confrontado com essas cartas de Paulo para as igrejas de Efésios, para a igreja de Filipos. E eu tenho aprendido muito com aquilo que Paulo tem ensinado nessas cartas. Espero que seja assim contigo também. Hoje o nosso tema é sobre o que a gente faz para ter paz. E paz é uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo quer, né? Eu duvido que tenha alguém dizendo, eu não gosto de paz não, eu gosto de confusão mesmo, né? Eu acho que é pouco provável que tenha alguém aqui que gosta do caos. Todo mundo gosta de paz, né? Mas como que a gente pode obter essa paz? E que paz é essa, né? Que às vezes a gente deseja, que a gente quer, que a gente clama a Deus querendo, mas que paz é essa? É só uma ausência de conflito? É só uma ausência de tribulação? Ou é uma paz genuína, verdadeira? E essa a gente sabe que só Deus pode dar, né? No mundo onde a paz é cada vez mais raro, né? E a gente vê que as coisas estão cada vez mais difíceis, rumores de guerra para todo lado, confusão para todo lado, briga para todo lado. E a gente percebe que a paz é um artigo cada vez mais raro, né? Mas a verdadeira paz não é algo que se conquista ou fugindo de conflitos, ou tomando medidas de fugir da confusão. Não é assim. Mas é uma condição que é obtida através de uma pessoa. Romanos capítulo 5, verso 1 nos diz sobre isso. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a verdadeira paz, ela é obtida através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. O tipo de paz que os romanos conheciam, quando Paulo escreve esse versículo aqui, Romanos 5:1,
era uma coisa chamada Pax Romana. Já falei para vocês sobre ela aqui. A Pax Romana acontecia, o cidadão ele tinha paz desde que ele andasse na linha com o que Roma dizia. Porque se ele fizesse alguma coisa fora, ele estava perdido. Então, se ele obedecesse, se ele pagasse os impostos, se ele andasse na linha do Império Romano, ele tinha uma paz. Mas é uma paz ilusória, não é verdade? É uma paz que você tem só se você é condicional, só se você faz aquilo que eles querem que você faça. Uma outra paz que talvez eles podiam experimentar era uma paz que era a ausência de conflitos, porque eles viviam em guerra. Então, um momento de sem conflito era um momento de paz. Mas eles sabiam que era temporário, porque daqui a pouco eles deveriam estar no meio de uma guerra outra vez. Mas a paz que Paulo fala não é nenhum desses dois tipos de paz. É a paz com Deus. E essa paz com Deus é a Shalom. Esse Shalom que, na verdade, existia no Éden antes da queda. Quando Deus vinha no final do dia e se relacionava com Adão. O texto bíblico diz que Deus andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Segundo a NAA. Gostoso isso, né? A ideia de Deus caminhar comigo e com você quando sopra o vento suave da tarde. Essa é a paz que eu e você queremos, não é? Uma paz em que o relacionamento com Deus se dá quando sopra o vento suave. É essa paz que a gente almeja, que a gente deseja. O rabino Robert Kahn, ele resumiu da seguinte forma essa coisa de Shalom e paz. Ele diz assim: é possível ditar uma paz. Shalom é um acordo mútuo. A paz é um pacto temporário. Shalom é um acordo permanente. Pode-se fazer um tratado de paz. Shalom é a condição da paz. A paz pode ser negativa, a ausência de comoção. Shalom é positivo, é a presença de serenidade. A paz pode ser parcial. Shalom é completo. A paz pode ser fragmentada. Shalom é o todo. É dessa paz que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Uma paz que é possível nós termos com Deus, quando sopra o vento suave da tarde. É essa paz que o meu desejo é que nós possamos entender que é possível vivenciar, experimentar. Só que essa paz ela tem um agente, como eu disse, e esse agente é Jesus Cristo. Isaías diz que ele é o príncipe da paz. E ele mesmo, Jesus Cristo, ele diz em João 14, 27, o seguinte, ele diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou como a paz que o mundo dá, a Pax Romana. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. É essa paz que Jesus deseja que eu e você tenhamos. Uma paz livre de angústia e de medo. Uma paz que só Ele pode dar. Não é aquela paz de final de ano onde os atores vestem roupa branca e cantam aquela musiquinha bonitinha, né? E a gente olha para aqueles atores sorridentes, todos de branco, dançando, e a gente fala: ai, queria tanto essa paz. Não, essa paz ela é muito transitória. A paz com Deus é muito maior e ela é permanente. É essa paz que invadiu o barco quando Jesus estava com seus discípulos no meio de uma tempestade. Lembra desse texto? Jesus com os seus discípulos no meio de uma tempestade. Essa paz permitia que Jesus dormisse no barco.
E os discípulos que ainda não entendiam muito bem que paz é essa e nem experimentaram, eles ficaram com medo, angustiados, pensando que iam morrer. E aí eles acordam Jesus e perguntam para Jesus: Jesus, o Senhor não se importa mesmo que a gente morra? Jesus se levanta, ainda imerso nessa paz, e ele diz para a tempestade, para o vento: acalme-se, fique quieto. E aí a tempestade se acalma. O vento se aquietou e ficou tudo bem calmo, diz o texto. É essa paz, meus irmãos, que eu gostaria de tratar com você. Essa paz que só pode vir de Jesus. Essa paz que Ele ministra no coração do aflito. Que Ele ministra no coração do angustiado. Mas nesse texto aqui, que Paulo traz para os filipenses e para mim e para você agora, a gente pode tirar alguns conselhos práticos para que essa paz seja plenamente vivida por nós. E é isso que eu quero conversar com você, sobre esses conselhos práticos. O primeiro deles é: fiquem firmes no Senhor. Leia comigo, por favor, então, Filipenses capítulo 4, versos 1 a 3. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam desse modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, meu fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo começa dizendo que, portanto, ou já que, e aí remete ao texto anterior que nós estudamos no domingo passado, que a nossa esperança está em Cristo. Ou seja, que a nossa pátria não é esta aqui, mas é a pátria que está nos céus, onde a gente aguarda a vinda do nosso Senhor. Então, já que nós temos essa esperança em Cristo, ele começa a dizer: meus amados irmãos, de quem eu tenho muita saudade. Esse início descreve o afeto que Paulo tinha pelos seus irmãos filipenses, de quem ele tinha e sentia muita saudade. A vida comunitária, meus irmãos, só é possível pela união do crente com Cristo. A gente viu isso aqui no momento da ceia. É essa união que torna eu e você irmãos, e o afeto entre nós ser capaz de, dado a distância, gerar saudade em nós. E aí cabe uma análise, olhar para o nosso coração. A gente sente saudade desse corpo? Infelizmente, meus irmãos, depois da pandemia, a gente percebe que a saudade desse corpo, dessa família, já não é uma coisa assim tão comum. Tem gente que consegue ficar 1 mês, 2 meses fora da igreja e está tudo bem. E quando volta, está tudo bem. Mas, meus irmãos, a vida comunitária, a vida em comunidade, ela precisa gerar no nosso coração esse sentimento de que, quando nós nos apartamos, e veja, eu não estou falando aqui de reunião de domingo, eu estou falando de vida comunitária, que se vive fora desse momento aqui do domingo. Uma vida comunitária em que eu me relaciono com os meus irmãos em Cristo, que eu os recebo em casa, que sou recebido, e que quando a gente se encontra é como a gente se encontrasse um irmão de verdade. É desse tipo de unidade aqui, de união, que Paulo está falando quando ele chama os seus irmãos de amados irmãos, de quem eu tenho muita saudade. Paulo não está sendo aqui político na carta, ele está sendo sincero.
Porque uma vez unidos a Cristo, necessariamente a gente está unido com os nossos irmãos. É a marca do cristão, meus irmãos. Afinal de contas, Jesus já disse: é no amar uns aos outros que o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Então, a marca do cristão é o amor um pelo outro. Veja só. E se existe amor um pelo outro, nós não conseguimos ficar longe. Então, é inconcebível para mim passar um mês sem ver os meus irmãos. Passa 2 meses, passa 3 meses. Por isso que membresia de igreja é tão importante, meus irmãos. Porque quando você dá o seu nome lá para que ele figure no hall de membros, você está dizendo: eu tenho compromisso com esses irmãos aqui. Eu tenho compromisso com eles. Eu estou junto com eles. Eu caminho junto com eles. Aprendo junto com eles. Ando junto com eles. É assim que funciona. A marca do cristão é o amor que ele tem uns pelos outros. E Paulo diz: vocês são minha alegria e coroa. Paulo estava muito inspirado aqui, ele gostava dos filipenses. Os filipenses eram pessoas que o ajudaram muito, principalmente nesse período em que ele estava preso. Ajudaram ele no sustento e tudo mais. Todo pastor, todo professor se alegra quando seus alunos, suas ovelhas crescem, quando eles amadurecem. Paulo está feliz com os filipenses porque ele percebe no meio deles maturidade, percebe que no meio deles há crescimento, né? Está tendo frutos ali. E há 2 palavras no grego para coroa. Uma é diadema, que é a coroa real, e a outra é Stefanos, que é dessa daqui que Paulo está falando. Stefanos é aquela coroa que os atletas ganhavam, né? É mais uma grinalda do que uma coroa, feita de folhas de louro ou de laranjeira também. Era uma coroa que era usada para aqueles que tinham honra. Ou seja, o vencedor de uma competição, quando ele cruzava a linha de chegada, ele recebia uma coroa de honra, honra ao mérito. Paulo está dizendo que a honra dele é esses irmãos. Paulo está dizendo que a alegria dele é esses irmãos, e honra para ele é saber que essa comunidade permanece firme. Uma comunidade que começou com um grupo de mulheres. Lembra, na casa de Lídia? Paulo está dizendo que ele sente uma honra tremenda desses irmãos, porque eles estão lá, permaneceram firmes, mesmo com a distância de Paulo. Eles estão ali continuamente firmes no Senhor. Mesmo sabendo que eles estão firmes no Senhor, Paulo ainda exorta. Ele diz: permaneçam deste modo firmes, então, no Senhor. Como que a gente pode estar firme no Senhor? Eu e você. Primeiro, entendendo o que ele acabou de ensinar, que é conservando o nosso pensamento em Cristo. Lembrando que o mundo não é o nosso lugar, nossa pátria não está aqui, está nos céus. E confiando no fato de que Cristo tem todo o poder, todo o controle. Ele diz ali no final do capítulo 3, dizendo que nossa pátria não está nos céus, onde nós aguardamos o nosso Senhor, que irá nos transformar segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele pode todas as coisas, meus irmãos. Então, permanecer firme nele é confiar de que Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Então, a gente pode ficar tranquilo. Nele, a gente pode confiar. Estar firmes no Senhor remete também aos soldados romanos aqui. Quando Paulo está dizendo isso, esses leitores, eles entendiam que permanecer firme, ele usa uma palavra que o soldado reconhecia que era no meio de uma batalha, ele não arreda o pé.
ele continua ali, ele não foge dessa batalha. Ele continua enfrentando o inimigo, ele continua avançando. Não há nada que aconteça nessa batalha que os faça arredar o pé dali. Paulo está usando essa mesma força de expressão. Continue firmes, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, fiquem firmes. Mas não é ficar firme em qualquer coisa, com qualquer propósito. É no Senhor. Porque é somente com Jesus que é possível resistir às tentações e às seduções dessa vida. É só com Ele. Não tem jeito da gente conseguir resistir às tentações e às seduções dessa vida sozinhos, na força do nosso braço. Se você tentar fazer isso, você vai se dar mal. É só em Cristo que a gente consegue resistir. Porque Ele resistiu. E aí Paulo vai fazer um apelo aqui para duas mulheres, a Evódia e a Síntique. De novo aqui ele diz, né? Peço a Evódia e peço a Síntique. Para não dar confusão, né? Porque se ele dissesse peço a Evódia e Síntique, uma poderia dizer, pediu só para uma. Eu peço para você e peço para você também. Que no Senhor, mais uma vez ele diz, tem o mesmo modo de pensar. Lembre-se que no início do estudo dessa carta, a gente viu que um dos problemas possíveis na igreja de Filipos era a desunião. Afinal de contas, o líder dele estava preso. Epafrodito tinha quase morrido. Lembra disso? Lá no capítulo 2, né? Que a gente viu isso primeiro. Então, havia um temor aqui. Havia uma preocupação de se reunir, de estarem juntos. Puxa, se Roma descobre que a gente está aqui servindo a Cristo, pode ser que o destino nosso seja o mesmo desses irmãos. Então, havia ali uma certa preocupação. Então, esse talvez seja um dos grandes motivos de Paulo escrever essa carta e apelar tanto para essa unidade. E essas duas irmãs é que ele cita nominalmente, para que elas tenham o mesmo modo de pensar. E se a gente pensar nesse jeito de Paulo falar, a gente vai se lembrar do início do capítulo 2, quando ele diz: tenham vós o mesmo modo de pensar que teve Cristo Jesus. E também a gente se lembra de Efésios, capítulo 5, quando ele diz: sujeitai-vos uns aos outros por amor de Cristo. Então, Paulo está dizendo a mesma coisa para essas duas mulheres aqui. A gente não sabe o que está acontecendo com elas, se foi uma briga, se foi um desentendimento, se foi ciúmes, o que foi. Mas a gente sabe como o problema delas pode ser resolvido. Não pode haver unidade sem Cristo, meus irmãos. Nós não podemos amar uns aos outros a não ser que amemos a Cristo. É impossível alguém dizer que ama a Cristo, mas não amar os seus irmãos. Aquela ideia de Paulo do corpo, né? Imagina comigo, como que deve ser para alguém se relacionar só com a cabeça e não com o restante do corpo? Quando alguém diz, eu estou em Cristo, mas não vou à igreja. Não gosto de gente. Ouvi isso ultimamente aí. Não, eu gosto de Cristo, eu amo a Cristo, sou cristão, leio a Bíblia, um influencer aí, famosinho, falou e virou. Sou cristão, leio a Bíblia, amo Jesus, mas não gosto de gente, não vou à igreja. Imagina você casa, e aí você vai para a lua de mel, e aí seu marido, sua esposa, na expectativa, e aí você diz assim, não toque em mim, não. Vou me relacionar só com a sua cabeça. Sua cabeça é suficiente para mim. Que raio de relacionamento é esse? A palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça da igreja, meus irmãos.
não é possível ser cristão sem se relacionar com a igreja. Não tem jeito. Também nós precisamos pensar que, Paulo está dizendo aqui, ter o mesmo modo de pensar significa que a resolução do problema não está em reconhecer que você está errado. Ah, não, tá bom, eu estou errado e vamos resolver aqui, pronto. Porque às vezes a gente faz isso para já acabar com a discussão, né? Mas esse problema, na verdade, não é tratado. É ou não é? Não acontece com você, né? Você diz assim, não, estou errado. Para acabar com a discussão. Mas a resolução do problema está em se sujeitar de verdade a outra pessoa. De considerá-la mais importante que você. E aí pega, meus irmãos. Porque o nosso orgulho muitas vezes não permite isso. Muitas vezes nosso orgulho não quer nem um pouco que a gente considere o outro maior do que nós. O sujeitar-se significa você se colocar numa posição de serviço. Você quer servir a outra pessoa com amor e graça. E é nessa hora que buga todo o sistema, porque o sistema diz, não, você tem que ser feliz. Então lute pelos seus direitos. Paulo está dizendo para essas duas mulheres aqui que elas têm o mesmo modo de pensar. Que elas se sujeitem uma à outra. E ele pede ajuda de um fiel companheiro de jugo aqui, que nós não sabemos quem é. Ele aparece aqui no verso 3. Fiel companheiro. Pode ser o Epafrodito que está levando a carta. Pode ser talvez o pastor da igreja, quem ocupava essa função pastoral na igreja de Filipos. Nós não sabemos. Mas provavelmente essa pessoa ela ocupava essa posição de confiança de Paulo para ajudar essas duas mulheres a resolver os seus problemas. E ele pede essa ajuda por 3 motivos. Primeiro, as duas juntas se esforçaram com Paulo na proclamação do Evangelho. Elas trabalharam junto com ele para que o Evangelho se propagasse. Paulo tinha carinho por elas, porque quando a igreja começou, elas estavam lá, muito provavelmente. E elas ajudaram nesse serviço. Segundo, as duas trabalharam também com Clemente e os demais companheiros. Na ausência de Paulo, porque Paulo plantou a igreja, foi embora e elas continuaram o trabalho. Elas não foram partidárias, dizendo, a gente ajudou Paulo e agora o Clemente que se vire. Elas continuaram, porque o propósito delas era maior. O propósito delas era a proclamação do reino de Deus. Então, Evódia e Sintique eram importantes para Paulo. E terceiro, Paulo diz, cujos nomes se encontram no livro da vida. Evódia, Sintique, o Clemente, os demais companheiros, eu, você que estamos em Cristo, todos nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Então, se eu e você temos os nossos nomes escritos no livro da vida, isso é motivo suficiente para a gente permanecer firme no Senhor. Permaneça firme no Senhor, porque ter o seu nome escrito no livro da vida não é fazer parte de um hall de membros, simplesmente. Significa que você passaremos a eternidade junto dele. Livres de todo medo, livres de toda dor. Isso é motivo para a gente permanecer firme no Senhor. Então a gente precisa resolver as nossas questões no Senhor. Enquanto nós podemos, né? Porque chegará um momento em que as nossas questões não precisarão mais ser resolvidas. Domingo passado,
Saindo daqui, peguei o carro, saindo daqui, recebi a notícia de que uma tia muito querida minha havia falecido. Muito querida, irmã da minha mãe. E a gente foi para casa, almoçou e fomos para o velório. E no velório a gente conversava com algumas primas da nossa intenção de ter ido visitá-la. E a gente não havia feito. Eu e a Ana, a gente conversava com essas primas sobre isso. E eu fiquei pensando, puxa vida, por que eu não fiz? Por que eu não estive com ela? A vida é tão corrida, é tão... Mas por que a gente não separou 2 horas na semana para visitá-la, para estar com ela? Eu lembro que a gente esteve com ela, foi em maio? Em maio, a última vez, no aniversário da minha irmã, no aniversário de 61 anos dela. E a gente conversou bastante, ela contou da história dela, da vida dela. E aí nós deixamos ela na casa de uma das filhas. E foi tão bom aquele momento, e a gente falou, não, a gente precisa repetir isso mais vezes, né? E aí a correria faz a gente ir deixando o tempo passar. Deixa passar. Quem sabe semana que vem, deixa passar. Até que um dia não dá mais tempo. Então, meus irmãos, resolve o que você tem que resolver hoje. Visite quem você precisa visitar hoje. Reconcilie-se com quem você precisa reconciliar hoje. Porque depois não dá mais tempo. Isso nem estava escrito aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versos 25 a 26 diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. O Barclay, ele diz que uma das leis fundamentais da vida é que a felicidade não depende das coisas ou dos lugares, mas sim unicamente das pessoas. Interessante que minha tia foi sepultada às 17 horas do domingo passado, e quando nós estávamos chegando no velório dela, recebemos a notícia da mãe da querida Amy, que também havia falecido. E lá estávamos nós de novo na mesma capela, no mesmo lugar, à noite, junto com a Amy. E sabe, irmãos, o que sobra na nossa vida de verdade é o afeto. São as relações que a gente tem com os nossos irmãos. Então, esse é o tipo de coisa que você precisamos urgentemente valorizar. Por isso que Paulo está dizendo aqui numa carta para uma igreja, preocupado com 2 irmãs. Resolvam as suas pendências. Evódia, Sintique, resolvam. Não fiquem aí amarguradas, alimentando discórdia. Não, resolvam isso. Companheiro, por favor, ajuda elas. E essa figura do companheiro são os ajudadores. Há ajudadores aqui no meio de nós. Se há algo que precisa ser resolvido, meus irmãos, resolva. Em nome de Jesus. Segunda coisa muito importante para que a gente tenha e experimente a paz na nossa vida. Sejam alegres e moderados. Versos 4 e 5. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Agora Paulo faz esse apelo para que a alegria e a moderação sejam de fato as marcas evidentes na vida dos filipenses e também na nossa, né? Ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A alegria que Paulo está propondo aqui não é aquela que depende das circunstâncias. Bom, se acontecer tal coisa, então eu fico alegre. Se eu estiver bem, aí eu me alegro também um pouco. Essa alegria independe disso.
É um estado de contentamento profundo no Senhor, baseado na confiança de que Deus é soberano, é vivo e que está sempre disponível para mim e para você. Inclusive nos tempos difíceis, quando a gente acha que Ele nos abandonou. Não, Deus está lá, disponível. Essa alegria é possível quando esse contentamento toma conta do nosso coração, de entender que Deus está ali conosco o tempo todo. Interessante que ele repete, né? Ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Alguns comentaristas falam, e eu concordo com eles, que eu imagino que Paulo, quando estava escrevendo, disse, alegrem-se no Senhor. E aí ele lembra, puxa, estou na cadeia. Sofri bastante, tomei algumas chibatadas na minha vida. Meus irmãos devem estar passando alguns perrengues também. Mas eu sei o que eu estou dizendo. Repito, alegrem-se no Senhor. Porque ele sabia de verdade que a alegria só poderia vir no Senhor, não nas circunstâncias. Por isso ele repete, alegrem-se, alegrem-se. E essa é a temática da carta. Se a fonte da sua alegria é Jesus, e a presença dele é contínua na sua vida, então isso deve ser uma razão suficiente para você se alegrar nele. Ele disse também que a moderação de vocês seja conhecida por todos. E moderação é crucial para a manutenção da comunidade. Moderação é a disposição do indivíduo que procura o que é melhor para a comunidade, não apenas para si. Essa palavra, moderação, ela é traduzida por uma série de outras palavras. Tem versão que diz um monte de coisa. Tem brandura, tem modéstia, tem gentileza, tem amabilidade, tem equidade. Mas uma pessoa moderada, ela sabe que ser justo nem sempre é aplicar a justiça de forma precisa, mas às vezes é abrir mão da justiça também, em razão da misericórdia. Tem uma historinha que diz assim, 2 alunos fizeram uma prova, o professor aplicou a mesma prova para os 2 alunos, um tirou 8, outro tirou 5. E aí o professor conhecia muito bem a realidade desses 2 alunos. Um deles tinha internet em casa, um bom conforto, um lugar próprio para estudar, ar-condicionado, um bom ambiente familiar para que ele pudesse ter tranquilidade no estudo. Ele tinha boas possibilidades para poder estudar e tirar uma boa nota. Já o outro não tinha condição alguma. Era pobre, tinha um pouco mais além do básico para sobreviver, sem internet, sem um lugar apropriado para estudar, uma situação familiar complicadíssima. E aí, olhando para essas 2 notas, a justiça faria dizer o seguinte, bom, este aqui que tirou 8 é um bom aluno, o que tirou 5, nem tanto. Mas a misericórdia faz você olhar os 2 de igual maneira. Trazer mérito para aquele que também tirou 5, dado as suas circunstâncias. Então, moderação é quando você olha as pessoas com graça e com misericórdia. Jesus, por exemplo, não aplicou a lei com aquela mulher pega em adultério. Lembra da história? Que aqueles homens trouxeram aquela mulher pega em adultério. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus agiu com graça e misericórdia com ela. Por quê? Porque perto está o Senhor. É o fato de que Jesus está à porta, meus irmãos. Breve Ele virá. E nós devemos agir de maneira que a nossa alegria e moderação revelem o Senhor.
Terceiro ponto que a gente precisa para que a paz seja vivida. Se ficar preocupado, ore. Versos 6 e 7. Já estou terminando, viu, irmãos? Fiquem tranquilos. Versos 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, nessa parte do texto, Paulo ele praticamente reproduz o ensino de Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 6. Ele diz ali: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês. Paulo está dizendo que nós não devemos nos preocupar, mas imagina só como seria uma vida sem preocupações. Será que isso seria possível? Eu acho muito complicado, não é? Viver a vida sem preocupações, isso aí seria um sonho. Todos nós temos preocupações no trabalho, em casa, na escola. Todo dia há alguma coisa que nos preocupa e que tentam nos roubar a paz. Mas o conselho de Paulo aqui é que nós devemos torná-las conhecidas diante de Deus. O problema é que quando vem as preocupações, a gente quer resolver elas na força do nosso braço. A gente quer lidar com elas do nosso jeito. E raramente a gente torna essas preocupações conhecidas de Deus. Ah, mas Deus não sabe tudo? Deus não conhece tudo? Sim, Deus conhece todas as coisas. Mas Ele também deseja que eu e você, em oração, cheguemos diante dEle e tornemos essas preocupações conhecidas. Há um ditado que diz o seguinte: não há nada muito grande para o poder de Deus, nem muito pequeno para o seu cuidado paternal. Não existe nada grande que Deus não possa resolver, e nada tão pequeno que Ele também não possa olhar para as suas dificuldades. Já contei essa história aqui antes. Uma vez eu estava com um problema que boa parte da população brasileira tem, e resolvi desabafar com um amigo meu. E aí eu falei, e aí eu só queria que ele orasse comigo. E aí ele disse para mim assim: ah, rapaz, esse problema aí todo mundo tem. Eu fiquei muito chateado com ele, porque eu só queria que ele orasse comigo, que ele me ouvisse e orasse comigo. Mas quando a gente minimiza o problema dos outros, a gente não sabe ao certo, nem de verdade, o quanto isso afeta a vida da pessoa. Então, como filhos amados de Deus, nós podemos levar a Ele grandes e pequenas causas, porque Ele é Pai, mas sempre com ação de graças, sempre sendo gratos. Você gostaria de se preocupar menos? Então, ore mais. Ele dizia: a paz de Deus que excede todo entendimento, porque a paz é um fruto da oração da fé. A paz de Deus está acima da razão. A paz de Deus, ela acalma situações, ela faz as ansiedades se dissiparem. A paz de Deus, ela está acima das situações problemáticas da nossa vida, que às vezes a gente nem entende. Mas a paz de Deus está acima delas. Além disso, ele diz que essa paz, ela guarda o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. E essa palavra guardar significa literalmente, Deus coloca um sentinela para proteger e guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. A ideia aqui é que essa paz, ela mantém a nossa mente e o nosso coração protegidos em Cristo. É a ideia do esconderijo do Altíssimo, do Salmo 91. E eu gosto de exemplificar o Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo, com Colossenses capítulo 3, verso 1 a 4.
que diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que bom isso, né? Saber que o esconderijo do Altíssimo está disponível. E nós estamos com Cristo escondidos em Deus, protegidos, guardados. Por último, meus irmãos, para que a gente possa experimentar essa paz, é necessário a gente renovar nossa mente. Versos 8 e 9 dizem assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Por último, Paulo vai nos dizer como a gente deve pensar. Isso me faz lembrar de Romanos capítulo 12, verso 2, quando o mesmo Paulo diz que nós devemos deixar que Deus transforme a nossa mente, nos transforme pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele diz: seja isso que ocupe a mente de vocês, tudo que é verdadeiro. Muita coisa nesse mundo é enganosa. A gente está na era das fake news, não é? A gente se depara com fake news em todo lugar. Até em jornal de TV aberta a gente vê notícias falsas rolando. A gente vive numa era que é muita coisa ilusória, prometendo uma paz que é fajuta, que é falsa, uma falsa felicidade. Mas o homem de Deus, ele precisa colocar os seus pensamentos naquilo que é verdade. E a verdade, nós sabemos quem é, tem um nome: Jesus Cristo. Ele é a verdade, uma verdade que liberta. Ele diz: tudo que é respeitado também precisa ocupar a nossa mente, ou tudo que é honesto, ou seja, tudo aquilo que é honrado e digno de respeito. Ele diz sobre tudo que é justo, que é o senso do dever assumido e do dever realizado. É dar às pessoas aquilo que elas merecem. Há aqueles que preferem o prazer, que preferem a comodidade, os métodos fáceis, o jeitinho. Mas o cristão, ele pensa no dever para com o homem e para com Deus. Ele cumpre. Ele diz também que tudo que é puro precisa ocupar a nossa mente. Tudo aquilo que é moralmente puro e livre de manchas. A mente do cristão, ela está naquilo que é puro, seus pensamentos são limpos. E esses pensamentos podem ser esquadrinhados por Deus. Quando o salmista ora: esquadrinha o meu pensar. Tudo que é amável precisa também ocupar a nossa mente. Ou aquilo que é agradável, aquilo que é cativante. É aquilo que suscita amor. Então, o cristão, ele coloca na sua mente coisas que são amáveis, como bondade, como simpatia, como amor, de tal maneira que é agradável estar com uma pessoa assim. Tudo que é de boa fama precisa também estar nos nossos pensamentos. É tudo que é louvável. Tudo que é admirável. Ele diz: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Se há alguma excelência moral, se há algum desejo de louvar a Deus, Paulo acrescenta aqui que a nossa mente deve então estar repleta disso.
de pensamentos que glorifiquem a Deus, que sejam dignos de louvor, que sejam dignos de gratidão, de reconhecimento de bondade, da bondade de Deus. E como consequência disso, de termos esses pensamentos voltados para o louvor a Deus, nós vamos experimentar a verdadeira alegria. Por fim, ele diz: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Não adianta nada a gente ouvir tudo isso daqui e achar que um bom texto, legal, e a gente não colocar nada disso em prática na nossa vida. Não faz sentido algum. Paulo está dizendo aqui que tudo isso que eles ouviram, que receberam e que viram Paulo fazer, precisa ser colocado em prática. Tudo isso, meus irmãos, precisa ser prática na nossa vida. Afinal de contas, a gente não diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E por fim ele diz: o Deus da paz estará com vocês. Uma vez que nós buscamos a paz de Deus, o Deus da paz vai estar conosco. Que maravilhoso a gente saber que existe uma paz que a gente pode viver. E essa paz não depende das circunstâncias, mas sim de um Deus que dá graciosamente. Nós aprendemos hoje aqui que para obter essa paz, nós precisamos estar firmes no Senhor. Nós aprendemos também que é necessário que nós sejamos alegres e moderados. E que essas coisas sejam vistas por quem nos rodeia. Nós vimos que o melhor remédio contra a ansiedade, que rouba ou tenta roubar a nossa paz, é a oração. E por fim, nós entendemos que uma mudança da forma de pensar é indispensável se nós quisermos experimentar a paz de Deus e se relacionar plenamente com o Deus da paz. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude, Deus, a viver e experimentar essa paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Que as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos medos se dissipem ao som da Tua voz. Quando o Senhor nos chama a ter um relacionamento prático, verdadeiro e íntimo contigo. Deus, em nome de Jesus, nos dê essa graça, Deus, de que essa palavra, Deus, não seja apenas mais um sermão de domingo, mas que seja colocada em prática no nosso dia a dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.